Meu nome é Carlos. Tenho 25 anos, e até poucas semanas atrás, morava em São Paulo, num apartamento barulhento de Pinheiros. Mas a vida dá seus empurrões. Minha tia-avó, Dona Araci, faleceu no fim do ano passado e me deixou uma casa em Campinas, mais especificamente, no Jardim das Cibipirunas, um bairro daqueles onde todo mundo se conhece, mas ninguém sabe de verdade quem é quem. Cheguei numa segunda-feira nublada, mochila nas costas e um calor abafado grudando na pele. O bairro parecia saído de um cartão postal. Ruas limpas, árvores alinhadas, muros baixos e uma tranquilidade quase artificial. Casas geminadas, cores neutras, jardins bem cuidados e um silêncio tão bem ensaiado que dava até desconfiança. Mal terminei de descarregar minhas coisas quando a primeira vizinha apareceu no portão. Você deve ser o sobrinho da Araci, disse ela, com um sorriso calculado e um avental florido. Sou sim. Carlos. Eu sou Silvia. Qualquer coisa que precisar, é só chamar, viu? Silvia era uma mulher alta, ombros firmes, olhos claros que pareciam examinar tudo com atenção dobrada. Descobri depois que era viúva havia 3 anos, morava sozinha e cuidava do jardim como se fosse uma extensão do próprio corpo. No mesmo dia, conheci Denise. Ela surgiu do nada, saindo da casa ao lado com um copo de suco na mão. Oi. Para refrescar. Vi você chegando. Eu sou Denise. Moro aqui com meu filho, o Arthur. Se precisar de ajuda com alguma coisa, posso te dar uma força. Agradeci. Ela devia ter uns 39 anos, cabelo preso num coque apressado, maquiagem leve, sorriso simpático, e um olhar de quem não descansava havia dias. Mais tarde, Renata apareceu com uma tábua de frios. Uma recepção simples. Bem-vindo ao bairro. Eu sou Renata. Renata parecia saída de uma revista de decoração, elegante, voz pausada, unhas perfeitas. Me olhou como quem mede espaço em reforma. A última foi Gabriela. Não disse nada. Só acenou da janela da frente, quase sem mover o rosto. Moreno clara, cabelo escuro e solto, vestia uma camiseta larga e lia um livro. A cortina se fechou logo em seguida. Achei curioso. Todas me receberam com simpatia, mas havia algo nos sorrisos, como se estivessem esperando algo mais de mim. 2 dias depois, ouvi batidas leves no portão. Era a Silvia. Carlos, você entende de encanamento? Mais ou menos. Posso dar uma olhada. Acompanhei-a até a lavanderia. A casa era limpa, mas tinha aquele ar parado de quem vive em silêncio há tempo demais. O cano debaixo do tanque pingava, mas não era nada sério. Enquanto eu mexia nas ferramentas, ela puxou o assunto. Sabe, Araci fazia falta aqui, mesmo sendo tão reservada. Você tem o mesmo jeito tranquilo. Olhei para ela. O rosto estava mais próximo do que antes, e a voz havia baixado um tom. Obrigado, Silvia. Ela falava muito de você? Nem tanto. Mas sempre soube observar. E você? Parece alguém que escuta mais do que fala. O cano parou de pingar. Levantei, limpei as mãos no pano que ela me entregou. Nossos olhos se encontraram por um segundo mais longo do que o necessário. E, naquele momento, senti que o chamado para consertar o vazamento era só parte da história. Se quiser ficar para um café, ela ofereceu, com a xícara já nas mãos. Melhor deixar para outro dia. Ainda tô organizando umas caixas. 2 dias depois do episódio com Silvia, eu ainda tentava me acostumar com o ritmo estranho do bairro. Tudo parecia coreografado demais. Os cachorros latiam na mesma hora, os carros saíam juntos de manhã, as cortinas se abriam como se respondessem a um sinal invisível. Era como viver num lugar onde todos decoraram seus papéis, menos eu. Na quinta-feira, perto das 10 da manhã, Denise bateu no meu portão. Vestia um vestido leve, estampado, sandálias baixas, e trazia nas mãos uma garrafa térmica e 2 xícaras. Não estranha, não. É que eu fiz um café que ficou tão bom que resolvi dividir. Posso entrar? Ela já estava abrindo o portão antes da minha resposta.
Sentei com ela na varanda, meio sem saber onde colocar as mãos. Ajeitei a cadeira, puxei a mesa, tentando parecer menos deslocado. Essa casa sempre foi tão quieta. Sua tia não saía muito, né? Disse ela, enquanto servia o café. Ela era reservada. Eu vinha visitar de vez em quando, mas sempre soube que ela preferia o silêncio. Silêncio é bom. Mas tem horas que pesa, né? Houve uma pausa. O café era forte, doce. Denise me olhava como se esperasse que eu dissesse algo mais profundo. Ou talvez apenas algo. Mas o que eu poderia dizer? Que estava me sentindo uma peça nova num jogo que já vinha sendo jogado fazia tempo. E o Arthur? Perguntei, tentando mudar o foco. Está na escola. Adolescente, sabe como é. Tem dia que parece que quer conversar. No outro, só responde com tá e beleza. Ela deu um riso contido. Olhou para a rua, para o céu limpo, depois para mim de novo. Você tem família? Meus pais moram em São Paulo. Mas eu tomei-o por minha conta agora. Isso é bom. Ser livre. Disse, encostando a xícara com um tilintar leve no pires. Mas cansa, né? Às vezes dá vontade de ter alguém por perto só para dividir o silêncio. Ficamos alguns segundos assim. Ela me encarando com olhos que pareciam carregar mais do que diziam. E eu, tentando interpretar o que não estava sendo dito. Quando Denise foi embora, percebi algo curioso. Sua cadeira ficou levemente virada na minha direção, como se o corpo dela tivesse se esforçado para encurtar a distância entre nós, mesmo que de forma sutil. No fim da tarde, fui ao mercado. Quando voltei, Renata estava podando as roseiras do jardim. Usava luvas, chapéu e um vestido que parecia recém-passado. Boa tarde, Carlos. Tudo bem com a sua casa nova? Tudo certo, Renata. Imagino que você já tenha notado que aqui todos são, como posso dizer, bastante atentos. Um pouco demais, talvez. Ela cortava os galhos com precisão. Era como se estivesse moldando não apenas a planta, mas também o que queria transmitir. Estou me acostumando. É diferente de São Paulo, com certeza. Nem tudo que parece afeto é. Disse ela, agora encarando-me de frente, segurando a tesoura como quem segura uma opinião contida. Mas imagino que você saiba se cuidar. Faço o possível. Ótimo. Sorriu. Mas havia algo nos olhos dela que não sorria junto. Do outro lado da rua, vi Gabriela saindo de casa com um regador na mão. Molhava as plantas sem pressa, sem parecer se importar com o que acontecia à volta. Usava uma camiseta larga e uma calça de moletom cinza. Ela não me viu, ou fingiu não ver. Era curioso. Das 4, ela era a única que não havia tentado me puxar para dentro de sua vida. Não havia oferecido café, almoço, nem advertências mascaradas de gentileza. Mas era justamente a ausência de palavras que mais me deixava atento. Naquela noite, recebi uma mensagem. Era de Denise. Ficou com o gosto do café na boca? Qualquer hora faço outro. Respondi apenas com um emoji de xícara. Não queria alimentar esperanças, nem ilusões. Deitei pensando em como cada uma se aproximava de forma diferente. Silvia com a doçura direta, Denise com carência disfarçada de gentileza, Renata com o controle velado. E Gabriela com o silêncio. Um silêncio que, cada vez mais, se tornava a única presença realmente confortável. No sábado, logo depois do almoço, ouvi o som insistente da campainha. Abri o portão e lá estava Silvia, com uma camisa branca de botões e um sorriso que parecia ensaiado. Em mãos, trazia uma sacola de ferramentas, as minhas. Acho que você deixou isso em casa no outro dia. Disse, estendendo o objeto como um pretexto mal disfarçado. Poxa, nem percebi. Obrigado. Aproveitei que você estava por aqui e pensei se podia dar uma olhada no chuveiro. Está oscilando a água quente. Se for rápido, claro. Assenti. Fui até a casa dela, onde o cheiro de lavanda misturava-se com o de pão assando.
O banheiro ficava nos fundos, e o chuveiro tinha um daqueles resistores que vivem queimando. Era um ajuste simples. Enquanto eu mexia nos fios, Sylvia apareceu à porta com 2 copos d'água e ficou me observando. Sabe, Carlos, tem algo em você que me lembra meu marido. Ele também era tranquilo, falava pouco, mas ouvia com atenção. Imagino que tenha sido um bom homem. Foi. Mas também foi ausente nos momentos errados. Disse, aproximando-se. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém por perto. Nem que seja por uns minutos. Quando terminei o concerto, ela segurou meu antebraço. Foi um toque leve, quase imperceptível. Mas o olhar dela dizia mais. Fiquei parado, esperando que ela dissesse algo que explicasse aquele gesto. Mas nada veio. Só o silêncio, espesso e sugestivo. Se quiser ficar para um café, repetiu, como da primeira vez. Hoje não, Sylvia. Mas obrigado pela água. Ela sorriu. Mas o sorriso era mais tenso do que cortês. Na segunda seguinte, Renata apareceu no meu portão com uma desculpa ainda mais trivial. Carlos, você entende de elétrica também? Um dos interruptores do meu quarto tá com mau contato. Posso dar uma olhada? Subi com ela até o quarto. O ambiente era impessoal, arrumado com precisão quase clínica. As roupas dela no cabide, todas em tons neutros, e nenhum traço de desorganização. O interruptor de fato estava frouxo. Enquanto eu examinava os fios, ela sentou-se na beirada da cama, cruzando as pernas devagar. Você já percebeu como certas pessoas gostam de preencher o vazio com presença e outras com controle? Não sei se entendi. Entendeu sim. Sylvia e Denise, por exemplo, vivem em busca de preenchimento. Você é novo, educado, e tem esse jeito de escutar que atrai esse tipo de carência. Mas cuidado. Algumas carências grudam. Olhei para ela, ainda com a chave de fenda na mão. E você? Gosta de preencher com o quê? Ela sorriu. Com ordem. Com previsibilidade. Gosto de saber onde cada peça está. Houve um silêncio breve. O tipo de silêncio que não vem por falta de assunto, mas por excesso de intenção. Ela não se aproximou fisicamente, mas suas palavras foram o toque mais claro da tarde. Na saída, percebi que Gabriela regava as plantas mais uma vez. Dessa vez, nossos olhares se cruzaram. Ela levantou o queixo levemente, como um gesto de coi, e voltou à sua rotina. Aquilo bastou para me acalmar. Mais tarde, Denise mandou outra mensagem. Tá sumido. Tá tudo bem? Respondi com um tudo sim, só corrido por aqui. Ela não insistiu. Mas, na manhã seguinte, encontrei na minha porta um pote com pão de queijo ainda morno e um bilhete. Café combina mais com companhia. Estava claro, algo se movimentava por baixo da superfície tranquila do Jardim das Sibipirunas. No fim da tarde, saí para caminhar. Cruzei com Gabriela perto da praça do bairro. Ela estava com fones de ouvido, mas tirou um deles ao me ver. Boa tarde. Disse eu. Oi. Tá gostando do bairro? Ainda tentando entender os códigos. Parece tudo coreografado. Ela sorriu de leve, um sorriso que não buscava agradar, só reconhecia a verdade. A maioria aqui dança conforme a música. Mas tem gente que prefere observar em silêncio. Tipo você? Ela deu de ombros. O vento mexeu os cabelos dela, e por um instante pensei em como o silêncio entre nós era diferente. Não era vazio. Era confortável. Era sincero. Às vezes, o silêncio é o único espaço seguro. Disse ela. Concordo. E confesso que tenho procurado exatamente isso. Nos despedimos com um aceno leve. Foi o diálogo mais curto da semana. E o mais significativo. De volta em casa, pensei no toque de Sylvia, nas palavras de Renata, nas indiretas de Denise e no silêncio de Gabriela. Tudo começava a se desenhar com mais clareza. Naquela terça-feira, o tempo amanheceu instável. Céu cinza, vento úmido,
um ar de coisa por resolver, e não era só no clima. Desde a conversa rápida com Gabriela, algo dentro de mim vinha mudando. Aos poucos, fui reduzindo as interações com Silvia, Denise e Renata. Não por desprezo, mas por defesa. Eu sentia que qualquer palavra trocada com elas carregava um peso oculto. Um subtexto. Uma cobrança. Gabriela, por outro lado, permanecia à margem. Não sorria demais, não me mandava recados, não fazia questão. Mas, curiosamente, era a presença dela que mais me rondava a mente. Foi num fim de tarde morno que ela me chamou. Eu estava lavando o carro, distraído, quando ouvi sua voz vinda do portão. Carlos, quer sentar um pouco? Ela estava na varanda, duas cadeiras de madeira já posicionadas, uma garrafa térmica e duas canecas. Era a primeira vez que ela me convidava para algo. E o jeito que fez, direto, sem rodeios, sem enfeite, me fez aceitar na hora. Sentei ao lado dela, e durante os primeiros minutos, não houve palavra alguma. Só o barulho das folhas no chão e um ou outro carro passando. Depois, ela me ofereceu café. Eu não faço pão de queijo. Nem bolo. Mas o café é honesto. Disse, sem ironia. Já é mais do que suficiente. Tomamos em silêncio. E foi ela quem começou. Quando cheguei aqui, há 5 anos, levei um susto com a harmonia excessiva do bairro. Todos muito cordiais. Muito presentes. Muito atentos. Foi o que senti também. Parece que tudo tem uma segunda camada. Tem mesmo. E você é a novidade da vez. Você também foi? Fui. Mas eu vim com o marido. Ele não durou muito por aqui. Foi embora? Ela olhou profundo da xícara antes de responder. Foi embora de tudo. A frase ficou suspensa no ar. Não havia dor visível na expressão dela, mas o peso estava ali. Eu sinto muito. A vida segue. A gente não esquece, mas se acostuma. No começo, as vizinhas foram gentis. Depois começaram os convites estranhos, as aproximações forçadas. E eu fui percebendo que gentileza demais, por aqui, às vezes é só uma forma de controle. É isso. Parece que todo gesto vem com uma intenção embutida. Nem sempre má. Mas sempre carente. E quando você não devolve na mesma medida, vira alvo de estranhamento. Olhei ao redor. As casas vizinhas estavam quietas, mas eu sentia olhos nas janelas. E pela primeira vez, falei em voz alta. Me sinto observado o tempo todo. Como se esperassem que eu escolhesse um lado. Não é paranoia. Acontece mesmo. Aqui, o novo sempre desperta expectativa. E frustração também, se não corresponder. Ela virou o corpo levemente na minha direção. Não havia sedução, nem charme ensaiado. Só presença. Sincera. Por isso, eu me afastei. Prefiro não participar desse jogo. É cansativo viver se defendendo de afeto. E como você aguenta? Plantas. Livros. Silêncio. E, de vez em quando, uma boa conversa sem obrigações. Sorri. Porque era exatamente o que ela estava me oferecendo. Ali, naquela varanda simples, com um café morno entre as mãos, senti pela primeira vez uma conexão limpa. Sem rodeios, sem intenções disfarçadas. Gabriela não queria preencher nada em mim. E, por isso mesmo, abriu espaço para que algo nascesse. Fiquei ali mais 1 hora. Falamos de coisas simples, música, infância, saudade de lugares que já não existem. Nenhum assunto profundo demais, nenhuma pergunta invasiva. Mas os olhares diziam mais que qualquer frase. Foi numa manhã de sexta-feira que tudo começou a se tornar mais evidente. Silvia apareceu na minha porta com um bolo de milho e uma expressão esperançosa demais para ser apenas um gesto de vizinhança. Fiz pensando em você. Disse, estendendo o prato coberto com um pano bordado. Obrigado, Silvia. Mas você não precisava. Eu queria.
Na verdade, eu esperava que a gente pudesse conversar um pouco. Tem tempo? Respirei fundo. Aquele tipo de aproximação já não me pegava de surpresa, mas exigia cuidado. Agora não é um bom momento. Estou resolvendo algumas coisas. Mas agradeço mesmo assim. Sylvia segurou o pano com mais força, como se o gesto contido fosse evitar que algo dentro dela se despedaçasse. Ah, tudo bem. Forçou um sorriso. Qualquer hora, então. Fechou o portão devagar, sem barulho. Mas, naquela tarde, a vi sentada sozinha na calçada em frente à própria casa, com o bolo ainda intocado ao lado. Os olhos fixos no nada, como quem esperava algo que não veio. No sábado, foi a vez de Denise. Apareceu por acaso enquanto eu varria a frente da casa. Precisa de ajuda? Tá tranquilo, Denise. Só estou matando tempo. Queria te mostrar uma coisa. Fiz uns biscoitos novos, daqueles que combinam com café à tarde. Agradeço muito, mas tenho evitado doces ultimamente. Ela sorriu, mas o sorriso não subiu até os olhos. Ficou parado ali, no meio da face, tentando esconder a frustração. Entendo. É que senti sua falta esses dias. Silêncio. Eu gosto da sua companhia, Carlos. Só isso. E eu gosto da sua gentileza. Mas prefiro manter uma certa distância. Para não confundir as coisas. Ela assentiu com a cabeça, mas a postura revelava tensão. Um aperto nas mãos, um rubor contido no rosto. Tá bom. Eu só queria que soubesse. Foi embora devagar, como quem caminha com o peso de um desapontamento nos ombros. No domingo, recebi uma visita que me surpreendeu. Renata. Posso entrar? Perguntou, direto. Pode, claro. Ela analisou a sala com os olhos de sempre, como quem avalia a decoração e os detalhes. Sentou-se na poltrona mais afastada e cruzou as pernas. Está claro que você escolheu. E não foi nenhuma de nós. Não escolhi nada. Só estou vivendo minha vida. Está sim. E está vivendo ao lado de Gabriela. Aquela era a primeira vez que alguém citava o nome dela diretamente. Isso te incomoda? Não me surpreende. Sempre soube que ela se fazia de invisível para não precisar jogar. Mas todo mundo joga, Carlos. Até quem finge não jogar. Eu não estou interessado em participar disso. Renata sorriu com ironia. Você já está participando. Só por estar aqui. Ela se levantou, ajeitou o vestido com um gesto rápido e disse antes de sair. Só toma cuidado. Rejeição mexe com os nervos do bairro. E mexeu mesmo. Na segunda-feira, recebi uma mensagem anônima. Você pensa que entende as pessoas. Mas não conhece nada sobre o que elas aguentaram. Na terça, encontrei minha lixeira virada. Na quarta, uma planta arrancada do vaso. Coincidências? Talvez. Mas o timing era certeiro demais para ignorar. Gabriela, como sempre, permanecia distante dos dramas. Mas eu percebia que ela notava tudo. Nossos encontros na varanda agora aconteciam em silêncio mais longo. Às vezes ela apenas passava uma xícara, me olhava com cumplicidade, e voltava à leitura. Foi numa dessas tardes que ela comentou. Elas não estão com raiva de você, sabe? Não? Estão com raiva de si mesmas. Por terem colocado expectativa demais em quem nunca prometeu nada. A frase me atingiu com uma clareza brutal. Mas ainda assim dói lidar com isso. Claro que dói. Ninguém gosta de ser o espelho que mostra o que o outro tenta esconder. Ela não tentou me consolar. Nem justificar os comportamentos. Só me ofereceu aquele silêncio de novo, o único espaço onde eu ainda conseguia respirar sem precisar explicar quem eu era ou o que eu queria. Na manhã seguinte, fui acordado pelo som de uma conversa abafada. 2 moradores discutiam algo no portão da casa vizinha, e uma frase escapou com clareza no meio do ruído. Mais um que vai sumir. A frase ficou girando na minha cabeça enquanto eu preparava o café.
Não consegui ignorar o tom, nem o contexto. Na tarde anterior, Gabriela havia me dito que rejeição mexia com os nervos do bairro. Talvez ela soubesse mais do que estava deixando transparecer. Foi só ao entardecer, quando nos encontramos novamente na varanda, que decidi perguntar. Gabriela, você já viu isso acontecer antes? Ela não pediu explicações. Sabia exatamente do que eu falava. Já. 3 vezes, para ser precisa. O que, exatamente? Homens jovens que se mudam para cá. Sozinhos. Educados, gentis. Vão se tornando parte da rotina das vizinhas. E, quando não reagem como o esperado, somem. Como assim, somem? Se mudam. Desaparecem da noite para o dia. Alguns dizem que voltaram para a cidade grande, outros deixam bilhetes vagos. Mas sempre acontece depois do mesmo padrão. Permaneci em silêncio, sentindo um arrepio sutil. E ninguém fala disso? Claro que não. Aqui tudo se resolve no subentendido. Palavras só servem para disfarçar. E você? Por que continua aqui? Ela sorriu, sem ironia, mas com um certo cansaço nos olhos. Porque eu aprendi a não entrar na dança. A observar. E, principalmente, a não pedir nada de ninguém. Houve um silêncio leve, como se o vento soubesse que era hora de ouvir. Gabriela então continuou. Silvia perdeu o marido e nunca conseguiu lidar com a ausência. Denise vive numa carência crônica desde que o pai do filho dela foi embora sem dar explicações. Renata precisa controlar tudo ao redor para não entrar em colapso. E quando aparece alguém como você, disponível, mas não vulnerável, vira o alvo perfeito para preencher os vazios. Só que eu não vim para isso. Não importa. Elas não enxergam o que você é, enxergam o que precisam que você seja. As palavras dela batiam como diagnóstico. Naquele momento, decidi que não podia continuar sendo um espectador passivo daquilo tudo. Sentia que estava me tornando cúmplice de um jogo que não aceitei jogar. No dia seguinte, aproveitei um fim de tarde em que todas estavam visivelmente em casa e fui ao meio da rua. Chamei por Silvia, Denise e Renata. Uma a uma, elas surgiram, com expressões curiosas e levemente inquietas. A gente pode conversar? Perguntei, de maneira firme, mas calma. Nos reunimos em frente ao meu portão. As 3 estavam visivelmente desconfiadas, mas fingiam compostura. Eu preciso ser honesto com vocês. Não estou aqui para preencher buracos emocionais, nem para ser válvula de escape para nenhuma solidão. Silvia cruzou os braços. Denise abaixou os olhos. Renata manteve o olhar fixo em mim, como se tentasse desmontar cada palavra. Vocês são vizinhas, pessoas com suas histórias e dores. Eu respeito isso. Mas eu não pertenço a esse ciclo. E não vou continuar participando de algo que me foi imposto. Por um momento, o silêncio foi absoluto. O tipo de silêncio que precede uma mudança. Renata quebrou primeiro. Está dizendo que somos tóxicas? Estou dizendo que estou tentando viver minha vida sem virar o personagem da carência de ninguém. Denise mordeu os lábios, visivelmente tocada. Silvia, por fim, respondeu. Então boa sorte, Carlos. Por que viver sem se envolver com ninguém? É viver pela metade. Concordo. Mas envolvimento de verdade começa com respeito. E isso inclui respeitar quando o outro não quer o mesmo. Elas se afastaram em silêncio. Gabriela, que observava tudo da varanda, apenas me olhou com um misto de surpresa e alívio. Pela primeira vez, eu havia rompido o ciclo. Mais tarde, nos sentamos juntos novamente. Você enfrentou. Disse ela. Era preciso. Agora elas sabem que não é só mais um. No domingo de manhã, o céu estava limpo como poucas vezes. A luz batia suave nas calçadas, e as folhas das cibipirunas tremulavam com um vento morno. Mas o ar. O ar estava denso. A conversa com as vizinhas havia mudado o ritmo das coisas.
Os bons dias matinais viraram acenos frios ou olhares desviados. Silvia não varria mais a calçada nos mesmos horários. Denise parou de me mandar mensagens. Renata mantinha-se à sombra, observando cada movimento como quem espera a peça errar. E, no meio desse vácuo emocional, havia Gabriela. Cada vez mais presente, cada vez mais leve. Ela não mencionou diretamente o que viu no dia da conversa coletiva. Mas seus gestos diziam tudo. No dia seguinte, apareceu com um pote de massa corrida e uma escada. Vai me ajudar a reformar o quintal, ou vai ficar só olhando? A frase veio como provocação bem-humorada, e ali mesmo, no cimento rachado do fundo da casa dela, começamos a pintar não só as paredes, mas uma convivência nova. Gabriela era metódica com pincéis e despretensiosa com planos. Colocava música baixa no rádio velho e, entre uma pincelada e outra, deixava a vida fluir. Eu ia pegando gosto pela simplicidade daquele cotidiano partilhado. Sem grandes declarações, sem exigências. Quando terminamos a primeira demão de tinta, sentei no chão com um copo de água na mão. Ela veio ao meu lado, suada, com respingos brancos no rosto, e falou baixinho. Eu gosto do que a gente tá construindo. E não tô falando da parede. Foi quando entendi que havia chegado a hora de fazer o que vinha adiando. Naquela mesma tarde, caminhei até a praça, onde Silvia estava com uma amiga. Aproximei-me com respeito. Oi, Silvia. Tudo bem? Ela olhou de cima a baixo antes de responder. Melhor agora? Queria só deixar claro que eu e a Gabriela estamos começando algo. Sei que não é da conta de ninguém, mas achei justo dizer. Silvia respirou fundo. Os olhos marejaram, mas ela manteve o queixo erguido. Espero que ela te dê o que você procura. Não estou procurando nada. Só encontrei calma onde havia barulho. Ela assentiu com um gesto seco e voltou a conversar com a amiga, encerrando o assunto sem palavras. Na volta, cruzei com Denise no portão da casa dela. A expressão era dura, quase fria. Então é isso? Perguntou, sem rodeios. É, podia ter dito antes. Eu tentei, Denise. Só não fui tão direto quanto deveria. Ela não respondeu. Entrou, e a porta bateu com força contida. À noite, enquanto colocava o lixo para fora, Renata apareceu do nada. Então é oficial? É, sabia que uma escolha assim vira ofensa para quem não foi escolhida? Eu não escolhi para machucar ninguém. Ela se aproximou mais, cruzou os braços. Mas machucou. E agora vai ter que lidar com isso. Eu lido. Desde que seja com verdade. Renata sorriu com ironia, deu meia volta e desapareceu na penumbra do jardim. Nos dias seguintes, percebi a mudança. Os olhares que antes me seguiam agora me evitavam. Os convites sumiram. As pequenas gentilezas viraram distância calculada. O bairro havia fechado as cortinas. Mas em casa, tudo estava diferente. Gabriela e eu trocávamos silêncios que confortavam. Começamos a reformar aos poucos o quintal dela, e, com isso, reformávamos também a maneira de estar juntos. Não havia promessas. Só presença. Tomávamos chá no fim da tarde, passeávamos com o cachorro dela pelas ruas mais escondidas do bairro, trocávamos livros sem cerimônia. Aos poucos, o barulho lá fora foi deixando de importar. 6 meses se passaram desde o dia em que o silêncio tomou conta das ruas do Jardim das Cibipirunas. O bairro, com suas rotinas cronometradas, continuava igual, cachorros latindo às 7, caminhadas em pares às 9, cortinas se abrindo e fechando no mesmo ritmo quase coreografado. Mas para mim, e para Gabriela, nada mais era como antes. A reforma do quintal terminou há 2 meses. Pintamos as paredes, plantamos manjericão e lavanda nos canteiros, colocamos um banco de madeira no canto com almofadas coloridas. Ali, entre cheiro de terra molhada e tarde sem pressa, criamos nosso refúgio. Simples, como tudo que realmente vale a pena. Hoje, dividimos não só os cafés da manhã e as leituras na varanda, mas também as tarefas do dia a dia. Gabriela,
com seu olhar tranquilo e gestos sempre precisos, aprendeu a gostar da minha desorganização estratégica. E eu, com meu jeito meio improvisado, aprendi a escutar os silêncios dela como se fossem capítulos inteiros de um livro. As vizinhas ainda moram ali, claro. Silvia passou a caminhar com outra moradora mais velha, e parece mais serena. Denise, vez ou outra, cruza comigo na rua, mas o cumprimento é distante, educado e sem emoção. Já Renata continua observando, podando suas roseiras com o mesmo cuidado metódico, mas agora, com um certo afastamento que não sei se é paz ou resignação. Gabriela diz que o bairro nos tolera agora. Não nos celebra, nem nos ignora. Apenas aceita. E talvez seja o máximo de tranquilidade possível num lugar onde todo gesto já vem carregado de subtexto. A maior mudança, porém, veio dentro de mim. Deixei de tentar decifrar o que os outros queriam de mim e passei a viver o que eu queria de verdade. Abri um pequeno serviço de reparos domésticos, com a ajuda de Gabriela, que me convenceu a fazer uns cartões simples e divulgar no grupo de moradores. Aos poucos, fui ganhando respeito pelo trabalho, não pelo papel que poderiam projetar em mim. Na varanda, sempre ao fim da tarde, é onde as coisas mais importantes continuam acontecendo. Às vezes, ela me serve chá e senta ao meu lado com um livro aberto. Outras vezes, só ficamos em silêncio, ouvindo os sons da rua, o estalo do portão distante, o bater de asas de um pássaro qualquer. Hoje, por exemplo, é domingo. O cachorro dela, que agora é meio meu também, dorme no tapete. Gabriela me trouxe uma xícara de café com canela e sentou-se ao meu lado, encostando o ombro no meu, sem dizer nada.